Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui com mais um bate-papo espírita no nosso canal no YouTube. Curta nosso canal, curta, dê um like, né, para acompanhar aqui o nosso trabalho, fortalecer o nosso trabalho junto ao o YouTube. Pois é, boa noite, Cláudio. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos. Pois é, o tema de hoje, corpo fechado. Já ouviu a expressão corpo fechado? O pessoal pode pensar que é aquele filme, né, com o Bruce Willis, É com o um filme Samuel bom. L. Jackson, né? Mas aqui a gente vai tratar de corpo fechado. Cláudio vai explicar aqui tudo que for possível sobre essa temática. Né? A gente vai logo por aqui dando nosso boa noite. O pessoal já começa a entrar aqui na nossa live, no nosso programa, melhor dizendo. O seu Barreto, seu Barreto, boa noite a todos. Opa, seu Valdemir Mendes, Jaqueline Amaral, o Vicente Neto, é isso, Vicente. Maria de Jesus Fonseca Ribeiro Dantas e a Ivonice Alcântara. Vamos lá. Participem também, mandem suas perguntas. Pois é, Cláudio, vamos iniciando aqui com essa pergunta. Na cultura popular, muito se ouve falar, né? Que fulano tem um corpo fechado. O que significa isso sob a ótica espírita, Cláudio? Bom, meu boa noite novamente a todos, especialmente aos que chegaram aí na frente. Valdemir, Jaqueline, Vicente, Maria, Ana, Ivonice, enfim, todos. Meu obrigado pela presença. Enfim. Antes de começar, gostaria de advertir que o nosso programa é um programa informal, é um bate-papo, não tem ninguém tentando ensinar nada a ninguém aqui. A intenção é de chamar atenção para que nós mesmos possamos estudar, né, e buscar o autoconhecimento, o autodidatismo, isso é muito importante. Enfim, dito isso, Hermes e colegas, eu vou iniciar com uma citação de Lucas, né, para a gente contextualizar o tema do programa. Eu sempre tento fazer isso o mais próximo possível. Em Lucas, capítulo 4, os versículos de 1 a 13, eu vou ler aqui até o 8, que já dá para a gente ter uma boa ideia. Diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhes o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Bem, com isso a gente dá o pontapé inicial para responder esse primeiro questionamento. Peço aos colegas que interajam conosco, mandem suas colocações, suas perguntas, né? Para que a gente transforme o programa num bate-papo mesmo, que essa é a intenção, né? Estimular essa troca de ideias. É verdade, na cultura popular, no dia a dia, quem nunca ouviu falar, né? Em corpo fechado. Ah, fulano tem o corpo fechado.
Às vezes a gente tem contato com algum médium ou algum curandeiro, e eles dizem isso como se nos estivesse elogiando, né? Ah, você tem um corpo fechado e tal. Eu já ouvi algumas vezes. Enfim, isso sobre a ótica espírita, qual é o significado disso? E tem que entender o seguinte: o espiritismo, que tem assento na literatura de Kardec, sobretudo os 5 livros que nós chamamos de Pentateuco kardeciano, não trata do tema com essa nomenclatura, com esse nome, o corpo fechado. Né? Partimos daí. Segundo, de que corpo estamos falando? Porque hoje nós e todos que nos acompanham já sabemos que nós não somos um corpo físico. O corpo físico é a vestimenta que nós usamos no teatro da vida física. Então é o escafandro, é a roupa de mergulho bem densa, metálica e forte, que nós utilizamos para descer essa densidade intrafísica tão densa. Sem ele, nós não suportaríamos estar aqui. Já disse aqui em outras oportunidades que o grande sacrifício do Mestre Jesus, além de padecer na cruz do madeiro, no alto monte do Gólgota, sem ser culpado de nada, portanto inocente, foi ter que densificar o seu perispírito por 10.000 anos para chegar à densidade da Terra e vir trazer a boa nova, que é o Evangelho. Não é? Então, de que corpo estamos falando quando falamos de corpo fechado? Nós não somos um corpo físico. O corpo físico é a nossa vestimenta. Estamos nos referindo a isso, a vestimenta? Certamente que não. O Espiritismo trata desse tema sobre outros aspectos, analisando a questão da resistência maior ou menor que algumas pessoas têm ao fenômeno da obsessão, dos assédios, das intrusões interconscienciais. Todos nós estamos sujeitos a essas intrusões, a essas invasões de outras consciências, de outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, na nossa psicosfera, que a gente estudou na semana passada, na nossa aura. A essas invasões nós damos o nome de assédios, intrusões ou comumente chamado de obsessões. O corpo fechado seria uma maior resistência que algumas pessoas detêm a essas intrusões, a essas entradas, a esses ataques extrafísicos ou intrafísicos. Não existem só obsessores do lado de lá para cá. A gente, quando trabalhou aqui a obsessão, a gente viu que existem obsessores físicos também. Obsessores encarnados por físicos, obsessores desencarnados entre si, obsessores físicos entre si. Então, uma multiplicidade de possibilidades. A obsessão é uma intrusão energética nessa psicosfera, que atinge os 4 corpos que nós conhecemos. O mental soma, que é o corpo mais sutil, o psicossoma, segundo as palavras de André Luiz, eu estou usando essa terminologia mais técnica de André Luiz, ou perispírito, que Kardec foi quem cunhou essa expressão no Livro dos Espíritos, e depois o corpo energético, que nós chamamos de duplo etérico, outros chamam de energossoma, ou seja, corpo energético. E o corpo físico, que é o mais denso dos 4. Todos esses corpos são atingidos quando há uma intrusão. Da mesma forma que todos esses corpos são atingidos, Hermes e colegas, quando nós estamos doentes. A doença, a gente viu no outro programa, não é uma realidade apenas física. Ela pode até começar no físico, como também pode começar em um desses 4 corpos sutis e resvalar no físico, se manifestar, erupcionar no físico, né, como um vulcão. Porque o físico é aquela parte externa que tudo manifesta, porque nós estamos encarnados.
Então, quando se fala em corpo fechado, se quer dar essa ideia de blindagem, de proteção, de que algumas pessoas teriam, né? Mas é um tema ligado ao tema das obsessões no espiritismo, né? Esses assédios, a gente viu, pode ser extrafísico, intrafísico, entre consciência, entre espíritos. Os espíritos, ora estão encarnados, ora estão desencarnados. Mas todos somos assediados e assediadores de alguém. Ninguém aqui tem a capacidade de se tirar desse time. Todos somos assediados, é uma troca, e assediadores. Felizes aqueles que são mais assediados do que assediadores. Porque a lei kármica, a lei da causa e efeito, vai fazer um balanço positivo para as próximas encarnações. Essa é mais ou menos a lógica dessa cultura que se estabeleceu utilizando essa expressão. É uma expressão que é muito utilizada nas religiões afrodescendentes, nas religiões que nós, brasileiros, sobretudo, herdamos dos nossos antepassados, que foram trazidos das culturas africanas. Isso é muito comum no Brasil ainda, né? E nós compreendemos essa realidade. Só que, sob a ótica do espiritismo, a expressão não se aplica nesses termos de proteção total contra ataques, porque, como eu acabei de dizer, todos nós somos assediados e assediadores de alguém. Tem algumas perguntas, não é, Hermes? Estás me ouvindo? Não estou te ouvindo. Temos aqui perguntas, viu, Cláudio? Se quiser ir adiante, você que sabe. É o Vicente, né? Já botei aí na tela. Ele disse que ele vai começar provocando. O que tem a ver o corpo fechado com vampirização? Tem tudo, né, Vicente? A gente, nessa primeira fala, a gente já tocou nesse tema. Vampirização é um termo que nós utilizamos, que alguns utilizam, né, para denominar aqueles seres, sejam eles encarnados ou desencarnados. Quando eu disser ser humano, não importa em que dimensão ele está. Todos têm a mesma característica. Ninguém muda de qualidade quando encarna. O camarada é o mesmo, né? Por isso que a gente tem a pretensão de desencarnar melhor, lúcido, para chegar lá mais lúcido e melhor. A vampirização é uma espécie de obsessão, uma espécie de assédio em que o obsessor extrai energias do camarada. Né? Olha, eu vou dar um exemplo prático. Eu tinha quando eu dava aula na faculdade, um determinado semestre, eu tinha um aluno, havia um aluno, eu não vou citar nem nome, nem faculdade, nem nada, só para exemplificar, criar o exemplo. Havia um determinado aluno que só gostava muito das minhas aulas. Ele sempre ia às minhas aulas. E em todas elas, ele fazia perguntas muito capciosas, perguntas muito delicadas, muito profundas, inclusive, que a gente percebia que o camarada vinha estudado e queria nos testar, né? Tudo bem, ninguém é obrigado a saber de tudo, e muitas vezes a gente diz que não sabe, vai estudar e tudo. Mas uma determinada vez, eu me preparei energeticamente para essa aula, já sabendo da possibilidade desse acontecimento. E assim aconteceu. Nesse dia, o camarada apareceu e metralhou, digamos assim, com perguntas, né? Daqueles que não deixam você falar, estabelecer um raciocínio. E eu senti imediatamente o acoplamento áurico, né? Esse termo é um termo mais técnico que no mediunismo a gente usa para dizer que havia uma presença de uma entidade. E, ao final, eu tive tudo esclarecido. Na verdade, aquele rapaz estava acompanhado de uma determinada entidade vampirizadora. Ele, quando me confrontava para perguntar, para extrair de mim, ele só queria sugar energia.
ele se alimenta disso. O vampirizador, a expressão é uma analogia com o vampiro. Enquanto o vampiro se alimenta do sangue humano, o vampirizador se alimenta da energia humana. Ele faz isso e nós estamos cercados de pessoas assim, Hermes. Às vezes a gente se encontra com uma pessoa e em 2 minutos de conversa a gente sai defasado. A pessoa conta todos os problemas da vida para ti, reclama de tudo que aconteceu no século XXI todo, joga tudo na tua aura, na tua psicosfera energética, não é? Se você não souber lidar com aquilo, perceber essa intrusão e saber lidar para não levar aquilo para casa, ela sai ótima e você sai doente. É uma troca energética que não é homeostática, é entrópica, você sai perdendo, há um desequilíbrio. Então, isso é a vampirização. E a vampirização, sendo uma espécie de obsessão, tem tudo a ver com isso aqui. O corpo fechado seria aquela pessoa que teria uma resistência a isso, né? Uma resistência a esses assédios, a essas intrusões. É mais ou menos isso, né? A vampirização. Seu áudio está desligado, Hermes. A pergunta da Ana Ximenes. Não sei se você já leu aí. Tá lendo? Quer que eu leia? Eu estou vendo agora. É porque eu tenho um delay aqui entre... Tudo bem. O humano é um usineiro que transforma prana, fluido cósmico, em fluido que circula nos centros de força e pode ser doado. Logo, o comando que pode fechar ou abrir o corpo está no cérebro. Certo? Bem, certo, eu incluiria, Ana, um pouco mais de informações nesse contexto. Porque quando a gente diz está no cérebro, a gente está limitando ao aspecto do corpo físico esse comando. O comando vem de um dos corpos mais sutis, que é o mental soma. Né? O mental soma, que é o corpo da racionalidade, o mais sutil dos 4, é nele que reside o fenômeno da vontade. E a vontade é o atributo mais importante do ser humano lúcido. A vontade é uma alavanca, ela remove tudo. Não é? Ela remove tudo. Então, se você é inquebrantável, ela é granítica, se você usa a vontade para qualquer manifestação sua, tem uma intenção, que é aquele foco, e impõe a força motriz, que é a vontade, você derruba as barreiras e consegue tudo. Tudo. Então, é verdade que ela se situa no cérebro como manifestação física. E é claro que a gente manifesta isso a partir do corpo físico, não é? Mas é uma realidade dos 4 corpos. O próprio perispírito participa disso fortemente, porque é ele o corpo das emoções. Então, para a gente ter, por exemplo, racionalidade ao manifestar a nossa vontade, a gente precisa controlar essa emoção. Porque quando a gente está emotivo demais, a racionalidade cai. Então, o corpo das emoções, que é o perispírito, precisa estar sob controle para que o corpo mental tome as rédeas da ação, imponha a vontade e se blinde. Cria essa blindagem. Então, sim, a vontade é o elemento deflagrador dessa blindagem. É verdade. O que eu bato aqui, e vou negar durante a nossa conversa de hoje, é que existam pessoas naturalmente de corpo fechado. Isso eu não concordo. Fulano nasceu de corpo fechado. Aí estamos confundindo as coisas. O que você pode chamar de corpo fechado nesse caso é alguma questão anatômica da aura ou dos chakras do indivíduo, o que não necessariamente quer dizer que ele não vai ser assediado. Então, o camarada tem os chakras, aspas, fechado. A psicosfera, fechada. Né? A aura densa, fechada. E por isso não é receptiva às intrusões. Não é bem assim. Às vezes, o fechamento da aura ou dos chakras é uma patologia do corpo energético, precisa ser corrigida. Né? Nós precisamos estar homeostáticos, os 4 corpos.
E as intrusões, quando virem, nós temos que ter mecanismos para expulsá-las ou não permitir que elas entrem, com a vontade que a Ana falou, que é um elemento principal, que é quem vai comandar tudo, é o maestro. Agora, dizer que pessoas nascem já com o corpo fechado é um misticismo. É misticismo, não tem fundamento racional, teórico racional. Nessa continuação aí da Ana, embora não seja fácil comandar as energias que circulam em nosso ser, agora, Ana tudo chegou se resume ao controle dos pensamentos e emoções, né? Perfeito, Ana, é isso aí. É isso aí que a gente pretende mostrar hoje aqui. São os pensamentos que geram as emoções e que deflagram nas energias. Se nós temos o controle desses dois elementos, sobretudo do pensamento, a gente tem um controle da nossa homeostase energética e, por sintonia, nós não vamos atrair os assédios. Não é? Por exemplo, se eu não sou usuário de maconha, não adianta um colega chegar para mim, vamos usar maconha, porque eu não tenho sintonia com aquilo, eu não gosto. Eu não suporto nem o cigarro normal. Não é? Agora, se eu sou usuário de álcool, gosto de tomar minha cerveja, e um colega diz, vamos tomar uma cerveja, isso já me chama atenção. Veja a diferença. É uma questão de sintonia. Se você não sintoniza com aquilo, o assédio volta, porque ele gosta do caminho mais fácil. A forma que Divaldo explica para a gente relutar o assédio é resistir a ele. Divaldo diz isso, resista. Porque ele cansa e vai embora. Ele diz bem claramente, ele cansa e vai embora. Mas é uma questão de sintonia. Quando ele vê mais que não tem mais aquela sintonia com o camarada, o que ele vai ficar fazendo ali se tem 1 bilhão de pessoas aí para ele encostar e obter as mesmas sensações? Ele cai fora. Agora, existem assédios eventuais, como é o caso do exemplo, e existem assediadores profissionais. Nós não confundamos, né? Por exemplo, eu tenho um inimigo de 2 encarnações atrás. E nessa encarnação, ele me encontrou. E quer descontar em mim a raiva daquelas 2 encarnações que ele ainda está lá, obnubilado, digamos assim. Então ele vai me assediar profissionalmente. Ele vai sentar do lado da minha cama e para onde eu for ele vai comigo. Era o caso do obsessor de Divaldo, que ficou com ele 40 anos. 40 anos. Não é um cara eventual. Agora, você vai para uma festa, uma boate, uma rave, sei lá. E lá você vai encontrar, tem 10 mil pessoas e 30 mil desencarnados, curtindo aquela mesma vibração energética. Você sai de lá com 4, 5, vai para casa. Esses camaradas ficam 1 dia ou 2 contigo, até aquelas sensações, você não tem mais nada a oferecer, eles caem fora, vão atrás de outra rave. E assim, esses não são profissionais, são eventuais. Então a gente distingue o profissional, que é aquele cara que fica contigo, coladinho ali, que algumas religiões chamam de encosto, por causa da proximidade física mesmo que o espírito, o perispírito mantém com o teu, né? Essa proximidade energética, aura com aura, é um acoplamento áurico constante. Se ele muda de emoção, você muda também. Se ele sente tristeza, você sente também. É quase você, é seu amigo. O camarada dorme contigo, acorda contigo. É um pouquinho de ti. E isso tem demais, a gente não aceita. Vive sem lucidez quanto a isso, é muito ruim. É melhor ver, ter clarividência e ver e afastar, do que não ter, acreditar que não existe, que está tudo bem, que minhas alterações de ânimo, por exemplo, durante o dia, são porque eu sou assim mesmo. Isso precisa ser estudado. Se não for uma questão realmente psiquiátrica, psicológica, atestado pela medicina materialista, tradicional, tem que ser investigado, né? Isso, e a Fernanda pergunta, né, quando alguém da família está passando por alguma doença mental, como fazemos para fechar essas energias negativas? Fernanda, o que acontece é o seguinte, o responsável por fechar essas energias, certo? Em 90%, é a pessoa que está passando por aquilo. O terceiro, o camarada que está por fora, ele pode ajudar? Pode.
Agora, ele não vai ser o responsável por isso. Olha, não tem como você assistir alguém que não quer ser assistido. Não tem como. É uma violação, é até uma agressão. Você tentar ajudar o camarada que não quer ser ajudado. Se ele está numa condição de lucidez, não dá para invadir essa esfera privada dele. Né? Então tem que partir da pessoa primeiro. Até porque toda ajuda que a gente fizer com relação ao terceiro vai valer? Vai. Mas só corresponde a 10% do potencial que aquilo tudo poderia obter. Se ele ajudasse com a sua vontade, né, de se autocurar, de buscar melhora, de ter lucidez daquela realidade. Então tem que partir da pessoa. Mas respondendo a tua pergunta, para não fugir pela tangente, como a gente pode ajudar? A gente pode ajudar se o assistido, o doente, a pessoa aceitar, quiser, a gente pode ajudar com preces, a gente pode ajudar com passes, com fluidificações, a gente pode ajudar conduzindo a pessoa a um centro espírita, para ouvir uma palestra espírita. Para que é tudo isso? Né? Não vamos mistificar as coisas. Já chega de amuletos e muletas. Por que o camarada vai a um centro espírita? É um amuleto, quando ele chega lá, fica curado? Não. É porque pode ir para a Igreja Católica, dá certo também. É porque quando você vai para esse ambiente, você muda o padrão de pensamento. Ninguém vai para uma igreja continuar pensando no mal que te fizeram. Quando você entra lá, a tendência é que tudo isso mude, esse padrão vibratório. Então, a ida ao centro espírita, assistir uma palestra, tem efeito por isso. Enquanto você está lá, você muda o padrão vibratório, se conecta com aquela vibração superior, que nós chamamos de elevar o pensamento. É só isso. Elevar o pensamento é sair do pensamento do dia todo, entrar naquela vibe ali e deixar que os amparadores façam a sua parte, porque ali é cheio deles, trabalhando, aplicando passes, né, fazendo todo tipo de amparo. Então, temos muito o que fazer, mas nada disso será útil se a pessoa não se ajudar, não quiser. A gente viu no programa passado que toda cura é autocura. Né? Não existe uma cura externa. Eu preciso me curar. As próprias doenças do meu corpo são causadas, em 95% delas, por negligências minhas. Eu tenho que corrigir as origens das negligências para que as consequências sarem e não voltem a repercutir nos próximos corpos físicos das outras reencarnações. Isso, a Fernanda faz uma pergunta aqui que entra naquele campo das crendices, acredito eu, Claudio, mas Bote aí que eu não estou conseguindo ver, viu, Hermes? é interessante aqui. É verdade que tampando o nosso umbigo impedimos de alguma forma essas energias negativas de sermos absorvidas? Uma amiga faz essa prática. Chega a ser engraçado. Não é verdade. O que é que está acontecendo aí? Deixa eu tentar explicar. O umbigo, na região umbilical, existe um chakra. É o chakra umbilical, o nome é esse mesmo. Né? Ele é um dos chakras principais de energia. Ao lado esquerdo, nós temos o chakra esplênico, que é um chakra condensador de energia, que abastece o nosso corpo físico, perispiritual, de energia. É no lado esquerdo, ali onde fica o baço. Mas o umbilical, ele tem uma potência grande. Ele se chama deixa eu ver, Muladhara. Ele fica no centro da região do umbigo. É um nome sânscrito. E a cor que os clarividentes atribuem a ele é amarelo. Veja bem, esse chakra é o último chakra da região baixa da gente. Nós temos o chakra raiz, fica na região perineal. Temos o chakra que fica na região das gônadas sexuais, né? Que os ocidentais transferiram para a lateral do baço, que é o esplênico. Enfim, isso é desimportante, ambos são muito importantes. E o terceiro baixo é o chakra do umbigo, umbilical. Do quarto para cima, o próximo, subindo, é o corona chakra, perdão, é o cardiochakra, que fica na região do externo, em cima da glândula timo. Do
cardio chakra para cima, nós temos os 3 chakras superiores ligados ao cosmos, né? Os 3 inferiores estão ligados à Terra. Eles são relacionados às nossas emoções mais baixas, mais densas, mais emotivas, tá? Então toda raiva, todo ódio, toda inveja, toda essa questão mais dura, mais materializada, mais densa nossa, são trabalhadas por esses 3 chakras inferiores. E o do umbigo, ele é o principal deles. Ali, logo atrás dele, fica um plexo chamado plexo solar. Esse plexo é um conjunto de nervos ligados ao intestino, né? Os cientistas dizem que o intestino do homem é o seu segundo cérebro. É verdade. É o subcérebro abdominal. Nós raciocinamos por 2 cérebros. Um cérebro racional e um cérebro mais materialista, mais cheio de emoções. É o cérebro das emoções. Então, esse chakra está interligado com tudo isso. As pessoas, de forma ingênua, acham que tapando com esparadrapo, tapando com papelão, tapando com um pedaço de chumbo, vai impedir que energias mais densas entrem ali. Eu sinto muito informar que isso aí é um placebo. O indivíduo pode botar e se achar melhor, se sentir melhor, né? Se sentir melhor, mas não mudou nada. O chakra funciona independente de qualquer obstáculo físico na sua frente. Ele vai funcionar. O que está acontecendo com essas pessoas é que ele está funcionando mal e precisa de exercícios energéticos, passes nessa região, exteriorização de energia nessa região, para ele voltar a funcionar normalmente. A mudança de comportamento, a mudança de pensamento do dia a dia é que vai regularizar essa condição do chakra umbilical. Então, é mito essa questão de que colocar um esparadrapo ali vai resolver, vai te proteger de inveja, olho gordo, essas coisas e tal e tal. O que está te fazendo alguém ter inveja de ti, alguma coisa em você que precisa ser corrigida para que essa energia atrativa não venha mais. Tem algo em você atraindo essa energia. Corrija isso se identificando, é o autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Você faz uma autopesquisa, se identifica esses pontos fracos, altera e isso vai acabar. Isso acaba tranquilamente. Agora, amuletos, crucifixos, santinhos, tapar umbigo, infelizmente, são muletas, são, como eu disse agora, remédios placebos. Você pode até achar que está melhor. Isso ajuda, mas não resolve. Antes da pergunta da Jaqueline Amaral, vamos usar aqui uma pergunta, porque a dela vai se conectar a outra pergunta que vem depois dessa que eu vou fazer. Porque os rituais, Cláudio, de algumas religiões afro-brasileiras, né, e os trabalhos de passes do espiritismo são eficazes para blindar. São eficazes, digamos assim, para blindar a pessoa dos assédios energéticos do dia a dia, tornando-as pessoas com o corpo fechado às intrusões? Como eu estava dizendo aí, você fez um link perfeito com a pergunta da Fernanda, né? Sobre o umbigo, né? Olha, completando a resposta. Patuás, defumadores, sal grosso, tudo isso não resolve. Não resolve. Por quê? Porque você está tomando o remédio para a doença errada. Ou o remédio errado para a doença certa. Não é? São muletas psicológicas que só demonstram, Emerson e colegas, isso só demonstra o quanto nós ainda somos evolutivamente infantis. Por quê? Raciocinem comigo. Nós estamos imitando nossos antepassados de 10 mil anos atrás, que tinha a lua como um deus, o sol como um deus, né? Que faziam rituais, acendiam fogueiras, matavam animais e diziam que aquilo ali favorecia os deuses, ajudava aos deuses, enfim. Isso é ingenuidade. A gente compreende nos nossos ancestrais
porque o momento evolutivo era outro. Mas nós estamos no século XXI. Aceitar que um amuleto, seja lá qual for, que um tampamento de umbigo físico. Olha, os neutrinos, que é uma subpartícula atômica, eles atravessam 300 bilhões de neutrinos, estão nos atravessando agora. Essa energia, os fótons têm esse mesmo poder. E olha, os fótons não têm matéria, só tem energia, que é a luz. Então você põe ali o tampão, os fótons e os neutrinos, os quarks, passam tudo por ali, as partículas subatômicas, que não impede nada. Então, camarada, os nossos irmãos das religiões afrodescendentes, né, afro-brasileiras, eles têm sim rituais de fechamento de corpos, onde usa tudo isso, em toda uma cerimônia. Aqui não tem nenhuma crítica a esses irmãos, nenhuma, absolutamente. O que há aqui, a gente está tentando responder esses questionamentos sobre a luz do espiritismo, que tem um embasamento em Kardec. Kardec afastou todo tipo de ritualismo, todo tipo de cerimonialismo. Você vai a um centro espírita, não vê um crucifixo, não vê nada, é só a cadeira e o palestrante. Verdade. É o sinônimo da simplicidade. Nós não temos rituais, não há ritual lá, né? Há logística, organização, porque todo canto tem que ter, senão vira bagunça, anarquia. Mas ritual não existe, ritual no espiritismo. Então a gente está tentando responder sobre o ponto de vista do espiritismo com base em Kardec, né? Então, ainda dentro desse contexto, Emerson, existem dois tipos de intrusões, de assédios, de entradas, né? E aí, a gente entendendo isso, a gente vai compreender qual seria a verdadeira forma da gente se proteger, né? O primeiro tipo de abordagem que existe é a energética. E de energia a gente já conhece muito, porque a gente já conversou muito aqui, mas é sempre bom falar. Nós somos energia. Nós transitamos entre o mais denso e o mais sutil, mas é tudo energia. Não é? Então, o corpo físico, o energético, o perispírito, o mental soma. E depois o espírito, que é quem comanda tudo isso, porque ele é a inteligência. É a inteligência que comanda todo esse conjunto. Não é isso? Como nós somos energia, nós interagimos um com o outro. Se eu encontro com você no shopping, em qualquer canto, no mesmo momento que eu encontro, que eu bato o olho em você, eu sinto alguma coisa. Isso. Porque nós trocamos uma energia, não é? Então, se eu encontro com alguém que eu não gosto, a mesma coisa, eu tento desviar, eu tento evitar, e se for inevitável o contato, posso até ficar me sentindo mal depois disso. Troca de energia. Nós somos esse conjunto de energia, inevitavelmente. Então, a primeira forma, e a mais comum delas, é a energética. É essa forma que os espíritos usam muito, de acoplamento contigo, ou comigo, com qualquer um, né? E isso também, as pessoas físicas, existem obsessores físicos entre um e outro. Duas pessoas encarnadas se obsidiando. Isso é muito comum. Inimigos a vida toda, e dando todo dia bom dia e se comunicando dentro do trabalho às vezes, ou numa relação de aspas, pseudo-amizade, enfim. Isso é uma relação de assédio. E a outra, a principal delas, e a mais difícil da gente combater, que aí não tem esparadrapo que resolva, é o pensamento. Que a Ana falou naquele momento, ela tocou exatamente na ferida. O pensamento não tem controle para ele. Não tem. Olha, todo mundo sofre o assédio por pensamento. Diferença é que alguns, lúcidos, identificam e não permitem a entrada. Mas nós mesmos, nós, pés de boi, estamos sujeitos ao que Kardec disse na questão 459. Eu vou ler rapidamente. Diz assim Kardec na questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Aí a resposta.
A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Pensamento. Então, agora, eu estou pensando em algo. Esse pensamento é meu ou de alguém que está do meu lado, desencarnado, e eu não estou percebendo isso? Não existe essa figura que não se sujeite ou que não esteja sujeita à intrusão de pensamentos. Não existe. E eu fiz questão, Hermes, de no começo do programa trazer essa fala de Lucas para mostrar que até Jesus estava nessa condição. Quando o que ele chama lá de diabo tentou Jesus com fome há 40 dias, ele disse, eu te transformo essa pedra em pão. Jesus lúcido disse, negativo, nem só de pão vive o homem. Aí depois o diabo o tentou dizendo, olha, todo esse reino, tudo que você está vendo eu te dou, só é você se submeter a mim. Aí ele repreendeu. Olha só a forma enfática do mestre. O mestre, com toda a lucidez que você pode imaginar, esse diabo não apareceu fisicamente para ele, Hermes. Isso é uma alegoria que a gente cria. Isso veio através de uma infiltração de pensamento. Então, veja até isso. Só que Jesus identificou, que a gente não consegue fazer, porque nós somos uns pés de boi, a gente não consegue identificar e acaba caindo nas tentações do dia a dia. Não é? A gente vê um pensamento, eu vou fazer isso, dei vontade. Às vezes aquele pensamento não é seu. Então, o pensamento é a cunha energética, a porta de entrada da maioria das intrusões energéticas, das obsessões, etc. Fechar o corpo energeticamente é muito fácil. Trabalhe os chakras, faça meditação, vá ao centro espírita, receba terapias de passe, se for o caso, vá a uma sessão de desobsessão. Pronto, energeticamente você vai ficar filé. Aí agora, amigo, trabalhe o pensamento. Senão, vai acontecer o seguinte, você sai do centro espírita uma beleza. Aconteceu comigo e com muita gente. Sai tinindo. Aí com 10 minutos chega em casa, tá tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque lá você tomou o remédio, mas o efeito já passou. A doença está contigo, você vai carregando ela. Se você não se libertar dela através de uma mudança de padrão de pensamento, que nós na doutrina espírita chamamos de reforma íntima. Reforma íntima é isso. Começa mudando o pensar. Regra número 1, e é difícil uma tarefa de casa, que inclusive serve para mim. Não pensar mal do outro. Não desejar o mal do outro. Isso é difícil. Você leva uma trancada no trânsito, é natural, é na hora. Sai logo. Se não sai verbalmente, sai no pensamento. Tem uma fábrica verborrágica. Então, esse controle que Jesus sempre teve, porque ele era um espírito puro, era um Cristo. Mas veja que nem ele estava incólume. Mesmo ele sentiu a influência do pensamento do obsessor, que chamam de diabo ou de Satanás, mas era um mega assediador, um mega obsessor que existe comandando hordas e hordas e hordas de obsessores no umbral. Lá existe hierarquia. É como aqui. Aqui é um umbralzão também, mas lá é muito organizado também. Né? Então é isso. Energia e pensamento. Controlar a energia é tranquilo. Essas técnicas todas, existem dezenas de livros de técnicas, centros espíritas ajudando, fazendo assistência, etc. Agora, o ponto que lasca todo mundo é o pensamento. Porque ele abre a cunha energética, ele dá abertura para as sintonias com aquele padrão vibratório encostar, e aí que vem o nome encosto, né? Que é quase um encosto mesmo, que ele está por perto, e trazer todos esses males, inclusive doenças físicas e psiquiátricas. Pronto, eu vou aproveitar aqui a pergunta da Jaqueline, né, e já emendo com outra. A Jaqueline perguntou como reconhecer e combater os obsessores encarnados
E qual seria, então, Cláudio, o modelo mais adequado para estabelecermos uma proteção máxima contra esses assédios que vêm do mundo espiritual? Bem, respondendo uma só pergunta, responde as duas. Para livrar-se do obsessor. Primeira coisa, isso que eu vou dizer aqui serve primeiro para mim, tá? Decorrência de estudos. Eu estou na mesma senda pelejando também todo dia, o tempo todo. Primeira coisa, identificar que a responsabilidade pelo assédio, pela obsessão é nossa. Parar de transferir isso e a responsabilidade para resolver esse problema aos mentores. Né? A gente tem uma ideia de que os mentores são nossos babás, nossos cuidadores, que a gente precisa jogar para ele toda essa carga energética tensa, ruim, nociva, para eles resolverem, porque eles são os nossos mentores. Mentor não funciona assim. Mentor não trabalha assim. Inclusive, quando você está vibrando negativamente, a tendência é que não exista nenhum mentor por perto. Eles não se aproximam, eles não se sintonizam com vibrações negativas. Então, a obrigação sua, minha, nos desvencilhar dessas cargas energéticas ruins, desses pensamentos negativos, para que eles se aproximem. Todo o esforço é percebido por eles. Então, às vezes, você não tem toda a força para sair, aí terá ajuda. Mas atribuir, delegar aos amparadores, aos mentores, aos guias, a responsabilidade de te curar de uma obsessão que você causou por uma sintonia energética trazida por ti, isso não vai acontecer. Então vamos deixar de ser ingênuos. Isso é o ponto primeiro. Assumir, ter autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade por nossas obsessões, por nossos amigos. Nós carregamos os amigos que merecemos. E assim é. Né? Segundo, abandonar a ingenuidade de que tatuás, crucifixos, a colega trouxe a ideia do tamponamento do umbigo, são soluções para esse tipo de problema. Cai no mesmo raciocínio da primeira questão. Tudo passa por você se resolver. Você cria o ambiente energético que atrai. Andar com um crucifixo não adianta. Eu já vi casos de obsessores que oraram quando o doutrinador começou o Pai Nosso, ele começou também. Ele orou com o cara, ele rezou o Pai Nosso com ele. E no final deu uma gaitada, riu muito. E aquilo foi estranho. Eles não estão nem aí para Pai Nosso. Existem mega assediadores, os grandes. Os pequenos ainda, porque a energia do Pai Nosso é muito forte. A energia de evocar Jesus é muito forte. Incomoda realmente naquele momento. Mas eles dão aquela saidinha e voltam depois. É como se você tangesse um cachorro que está ali comendo perto da tua mesa, com 2 minutos ele volta de novo. Não tem isso não, ele chega junto, porque continua ali o restinho de comida que o atraiu. É a mesma analogia. Então, esquecer isso. Deixemos de ser ingênuos e assumamos as nossas autorresponsabilidades por nossos entraves energéticos que nós causamos o tempo todo. Né? Pergunta, prece resolve? Centro espírita, passe resolve? Resolve não, mas ajuda. Eu não estou afastando o passe, a prece, não. Eu estou dizendo que não é essa a solução do problema. Essa é uma ajuda, é um hospital. O centro espírita é um hospital. Alguém vai para um centro espírita para fazer piquenique, para bater papo? Não, o camarada vai para ali porque precisa, meu amigo. É tanto que quando o cara... Você quer saber se o cara está com problema, ele aparece logo no centro espírita. Fora aqueles que comumente já trabalham, né? já frequentam. Né? Por lá, né? Mas você que está por lá todo dia já sabe, aquele cara está com 2 anos que não aparece, lá vem ele. Aí está todo dia aqui agora. Está com problema. É um hospital só de acidentes graves e imediatos, só de urgência. Tem que ser rápido. E o camarada, quando chega àquele ponto, às vezes é um católico fervoroso, vai para lá. Eu já vi vários, dezenas. Né? Então, é isso. Ajuda. Prece, ajuda. Porque tira a vibração. Você desfoca o foco para uma coisa boa. Passe, ajuda. O passe ajuda. Você recebe energias novas. Mas não adianta você receber uma carga de energias novas, recarregar as baterias, sair do centro, começar a personalizar tudo de novo.
Não tem sentido, né? Hum. Existem grandes obsessores que têm essa força negativa, né? Então, é a reforma íntima, é a base. A gente tem que se mudar. Ok, então eu estou com a última pergunta aqui e também com umas observações da Edilma, para que você possa responder nesse pacote aí. Nesse contexto, o médium que exerce suas atividades em centro espírita, Consegui. seja na desobsessão ou nas sessões mediúnicas de assistência, teria que ter maiores cuidados com essa proteção? Ouvimos falar que no dia de sessões o médium sequer deve se alimentar ou mesmo medicar-se, né? Qual a influência disso tudo na sua atividade? E a Edilma, aproveitando, né? Pergunta se isso procede, que as médiums, quando estão no período menstrual, conhecido como corpo aberto, não podem participar da corrente mediúnica, porque neste período estariam sob a influência de harmonias que a deixariam mais instável e ao mesmo tempo mais poderosas. Muitas perguntas importantes ao mesmo tempo. Vamos ver se eu espero não esquecer de nenhuma. O Redivaldo fez referência ao Máscara, que acompanhou o Divaldo por 40 anos. A gente já falou nele aqui hoje, só não disse o nome, né? Máscara Lembrar de do ferro, né? Redivaldo que era o Máscara. Isso. Bem, a questão dos médiums, né? Porque é o seguinte, uma coisa, Emerson, sou eu, você, ou qualquer um que não tenha mediunidade ostensiva, que não tem o trabalho do mediumanismo dentro de um centro, está obsidiado, está com essas energias comprometidas. Outra coisa é um camarada que é o médico principal desse hospital. Né? A questão é até que ponto as energias do médium estando desajustadas interferem nos passes ou nas comunicações em que ele vai ser o intermediário. Né? É o seguinte, inclusive você fez referência a algumas teorias de que o médium não deve se alimentar, que o médium que está tomando remédios, às vezes para depressão, controlado, não deve participar das sessões mediúnicas, enfim. Bem, eu prefiro um médico que esteja tomando os antidepressivos dele, me cuidando, do que um médico depressivo que não está tomando nada. Aí está a minha resposta. Tá? Desde que o medicamento não traga a ele uma comoção, uma condição de distúrbio bioenergético, e aí ele sente, ele é um sensitivo, maior do que a doença, eu acho que é positivo, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. O Chico, prostrado, Emmanuel diz que você está fazendo o que ele disse, eu estou cego, não estou enxergando nada, vai cego mesmo, vai trabalhar. O Divaldo, da mesma forma, o Divaldo com um problema cardíaco, prostrado, a Joana chegou, o que você está fazendo aí? Eu lhe dou 5 minutos para chegar no centro, mas eu estou morrendo, morra lá, vá fazer seu trabalho. Então, isso não é correto. Evidentemente que o médium é que deve ser o senhor dessa sua condição. Ele deve ter lucidez para se autoavaliar. No dia que ele não estiver se sentindo bem, e aí serve também para a questão da médium que está no período menstrual, se ela está se sentindo com as energias mais afloradas, com a emotividade deslocada, ela que deve avaliar isso, né, Emerson, e se negar ou dizer, olha, hoje não é um bom dia, eu não estou me sentindo bem. Enfim, agora, o que é irresponsável, a meu ver, é um médium ter ciência, lucidez de que não está bem, saber que sua aura, suas energias não estão boas e, por orgulho e por vaidade, não dizer, olha, eu não posso ir hoje e ir fazer o trabalho. Isso é criminoso, aspas. Porque nesse momento o médium estará transferindo, às vezes, energias contaminadas, aspas, de novo, para o assistido. Há uma transferência energética ali, nos passes. Né? E na comunicação isso fica comprometido, porque os obsessores pegam nossos pontos fracos. Eles conhecem, né? Chegam junto. Aí diz, olha, como é que você, por exemplo,
está combatendo aqui, falando alguma coisa, se você é um cachaceiro, eu lhe encontro todo dia em tal lugar, ou se você tem problemas com a sua mulher, que eu sei de tudo, aí detona, porque ele sabe os teus pontos fracos. Então, o médium precisa ser uma espécie de, aspas, sacerdote, manter um padrão social bom. Um médium que trabalha em condições de assistência em centro espírita, ele tem que ser um exemplo. E o maior exemplo que ele pode dar, a meu ver, isso é a opinião minha, é no dia que ele não está bem, ele se autodiagnosticar, porque ele tem lucidez para isso, ele tem sensibilidade para isso, e dizer ao diretor do centro, com antecedência mínima, olha, hoje eu não estou bem, então, para não comprometer a assistência, o trabalho, me substitua, por favor. E assim vai, né? O que não acontece com muitos que, por vaidade, porque se acham supermédios, que é combatido por Divaldo combate isso, que existem supermédios, médios com etiqueta, etc. Aí se acham os caras e tem que trabalhar de qualquer forma e acaba comprometendo o trabalho, né? Outra coisa, só para não deixar a brecha, a lacuna, aplicar passe não é atividade de médium necessariamente. Para aplicar passes não precisa ser médium, tá? Porque muita gente confunde que o passista é um médium. Não, não necessariamente. Qualquer um pode ser passista. O passista, ele exterioriza energias que ele tem, como você tem, como qualquer um tem. Agora, ele também tem responsabilidade de, no dia que ele vai exteriorizar essas energias na sala de passe, estar bem energeticamente, senão ele vai jogar lixo em você. Isso não é legal, isso não é assistência, isso é anti-assistência. Tá? E as energias que ele vai jogar ali, Hermes, colegas, não é do mentor, não. O mentor está lá dando todo um suporte técnico, mas as energias são dele, porque o encarnado precisa de energias de outro encarnado. As energias do mentor são muito sutis, é tanto por isso que os mentores usam os médiuns. Por que os mentores não aplicam eles mesmos os passos, usam o médium? Pois é. Porque nós precisamos da energia de outro, a nossa energia é densa, nós precisamos da energia densa também. A energia do mentor não é densa, é muito sutil. O que acontece às vezes no chamado passe A3 é que o mentor fica atrás do médium, energiza o médium e o médium energiza o assistido. Aí tudo bem. É um passe que vem energia dos dois ambientes, do mentor e do passista, né? Então, é errado dizer que todo passista é médium, não necessariamente. Ok. Manda um abraço aqui para o Arikson, né? Ele diz: a oração ainda é o maior escudo contra as energias deletérias em nosso convívio material. Esta, aliada à busca incessante da doma, né? De domar de nossos mais instintos e Sim. reparo dos erros pretéritos, né? Aí, Arickson e Hermes, vem a expressão do mestre. O cara era muito inteligente, era um Cristo. Ele disse: olha, vigiai e orai. O vigiai, colegas, é manter essa estrutura de pensamentos o tempo todo sob controle. E orar é isso aí, é manter uma conexão com o alto. Jesus era um Cristo, ele se afastava dos outros para quê? Para orar. Fazer essa Ele orou conexão. para fazer a conexão com Deus, né? Então, ele fazia porque nós não fazemos. Então, essa conexão tem que ser o máximo possível até que a gente entre num padrão de oração constante. Ou seja, de estar o tempo todo em conexão. Não é aquela oração de palavras repetidas que a gente repete sem saber o que está dizendo, às vezes esquece e dorme na metade. É uma oração como uma conversa sincera e com pensamentos positivos, fazendo um link perfeito com o cosmos e com a multidimensionalidade com Deus. Ok. Pois é, Cláudio, chegando ao final aqui do nosso bate-papo de hoje, nessa sexta-feira, hoje, dia 28 de janeiro. Quais são os livros de hoje? Bem, hoje eu vou trazer à tona aqui um livro do Robson Pinheiro. O Regivaldo gosta do Robson Pinheiro, em homenagem a ele, Regivaldo. E traz o nome do nosso programa de hoje, ó. Corpo Fechado. Bacana. Muito legal, é um livro de um acabamento impressionante. Inclusive tem esses buraquinhos que simulam buracos de bala. O livro todo é perfurado mesmo, de fora a fora. Um acabamento muito bom, o livro, a capa é excelente. Ele é um romance, romanceado, mas
pelo espírito. Deixa eu ver o nome do espírito. Perdão. Voltz, o espírito, e Ângelo Inácio. Muito bom. Trata desse tema sob o ângulo da Umbanda, tá? Do mediunismo na Umbanda. O outro, esse é um espírita nato, esse cidadão é médico, é o Alírio de Cerqueira Filho. Energia mental e autocura. Alírio. Muito bom. Fala das energias e do pensamento. Isso aqui é o trabalho do pensamento. E só, por hoje só. Não, o outro está aqui, é um catatal, está servindo de base aqui para o meu microfone. Pois está ótimo, então. Espero que o pessoal tenha gostado. Qual é? Teoria da mediunidade, dá para ler aí? Teoria da mediunidade, sim. É do Zalmino. É um livrão. Para consultas, né? Livro muito bom. Esse é o Kardec. Opa! Cláudio, obrigado mais uma vez. Sexta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um Bate-Papo Espírita. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.